manter el placer de assistir essa classe. Já les adelanto, cuidado, eu agarro sempre os primeiros grupos, já? Por exemplo, estou em grupo A, B e C. São 4 grupos de fala. Tenho 3 pelos 4, assim que passem a hora. Então, sempre os primeiros grupos. A, às vezes somente um grupo, às vezes 2. Então, se tomo vez de abrir o grupo na manhã e na tarde já não tem tempo. Então, se queiram sofrer um semestre mais comigo, não tem nenhum Deus na sua U, porque abre, tchau. Partindo-se da ideia que vocês tiveram uma excelente classe de fisiologia e uma excelente classe de neuroanatomia, por culpa de vocês e de seu docente, porque os dois têm sua responsabilidade aí, lo vou explicar de novo algo que se chama sinapses. Bem? Vocês são muito não? É o grupo que devia explicar mais? Explicarei sinapses. Está bem? Você não falou? Já visto um deporte alguma vez? Deporte? Futebol? Praticas? ¿Viste alguna vez un mundial, por ejemplo, y un mundial? No, ese mundial parece que ¿Y sabe qué es una ola? Aula. ¿Ola? Sí, hagamos una ola, ¿qué es? Empezamos aí, vai. Já. Vai, Astrid. Essas neuronas estão com Parkinson, com alguma coisa. Para que vocês possam fazer as coisas de forma ordenada, para que possam movimentar-se adequadamente, necessitam uma coordenação. Então, atenção, primeiro é vocês, depois de allá hacia cá, depois assim, depois de Johan para cá, assim por delante, vocês dois estão fora da onda, mas vão entrar. Depois de ele, é um, outro, e o pelado ao fundo, e depois vem e você termina, ok? Está bem? Vamos, 3, 2, 1, já! Entendemos uma vez mais, pero quero com mais animação. Vai, 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 vai. Agora quero que hagam bem lento, tranquilo, porque vocês estão indo muito mal na matéria. Vai, e pense despacio, vai. Você vai. Ya, dejen de estar bebeando y vamos a estudiar. Las neuronas son células del sistema nervioso central. Entonces acá una neurona se comunica con la otra neurona que le manda información para la otra neurona, así como ustedes estaban haciendo. As olas que vocês estavam haciendo era uma comunicação entre uma neurona e outra. Existem certas comunicações em el corpo humano que se chamam sinapses. Em outras palavras, a comunicação entre uma e outra neurona. E para que essa sinapse pueda ocorrer, necessitamos neurotransmissores. Então, se essa neurona manda informação para que essa outra neurona e haga um efeito. Aqui é o neurotransmissor e aqui é o neuroreceptor. Ok? Entenderam isso? É como se minha voz fosse um neurotransmissor e seu conduto aditivo um neuroreceptor. Le mando a informação
e vocês me recebem e fazem uma ação, ok? Esses neurotransmissores, eles têm os poderes de excitar ou e aí já não sei a ser inibir. Sim? Você está mal escrito na culpa de ele. Excitar ou inibir determinada neurona. Outra coisa que pode fazer é modular. Entenderam? Atualmente temos o iPhone 15 e já vamos evolucionar alguns anos mais e vamos a 2038 e vamos utilizar um iPhone 215, sacando um pouco a cada essa comunicação neuronal e ampliando isso para atender isso de aqui. Esta é a neurona pré-sináptica. Antes da sinapse. E acá é a neurona pós-sináptica. Entenderam? Fica uma neurona antes da sinapse e uma depois, tá vendo? Esse espaço entre uma neurona e outra se chama fenda sináptica, hendidura sináptica ou espaço sináptico. Entender essa informação vai ser fundamental para saber porque às vezes um fármaco serve para depressão, serve para convulsão, serve para ansiedade, serve para memória. Então, para entender os neurofármacos, necessitam recordar essa informação. Tá vendo? Les dizia as semanas anteriores que uma célula estaria negativa, chegava um estímulo e hacía com que despolarizasse e volvesse a su normal, certo? Isso é uma contração muscular. O mesmo processo de despolarização também ocorre em relação às neuronas. Entenderam? Que mandava na despolarização da célula normal era a abertura dos canais de sódio. O sódio ingressava e hasta que ia ter um efeito ao final, beleza? E nas neuronas, o mesmo processo passa. Me chega um potencial de ação, desencadeando uma energia cá, o sódio começa a ingressar e vai dando uma corrente elétrica hasta chegar a essa fonte. Melhor dizendo, aqui está positivo e aqui está negativo, certo? Se eu venho para cá, aqui se torna positivo e aqui se torna negativo. Venho, positivo e negativo. Me estou entendendo? Sim? Positivo, negativo. E isso vai ser para que chegue cá pueda fazer uma resposta. Então, empieza a ingressar sódio, tu neurona vai despolarizando hasta chegar em essa zona pré-sináptica. Hasta aí, beleza? Acá abria sódio e o sódio vai ingressando. Sódio ingressa e vai ingressando, despolarizando e se ação pela neurona. Hasta chegar a esta região, onde tenho canais de cálcio. O cálcio tem mais poder de cargas positivas do que o sódio. Equivalência mais 2. Então, o que vai ser toda essa despolarização é para chegar acá, nessa zona, e que se te abra canais de cálcio, para que o cálcio possa ingressar no interior da neurona. Entenderam? Já se perderam ou sigue aí? Beleza. Dentro dessa neurona pré-sináptica, eu tenho vacuolas. É como se fosse uma bolsa dessa no supermercado, que você vai ali e te dá uma bolsa linda de coisas. Que é o que há dentro dessas vacuolas? Os neurotransmissores. Então, se acá tenho, por exemplo, neurotransmissor.
Entenderam? Sim? Alguém se perdeu? Todos estão aí? Tá. Dice que se abren los canales de calcio para que ingrese el calcio, pero Por que tem que ingressar cálcio? Sim? É porque esse cálcio vai ingressar e ele vai deixar essa parte terminal muito mais excitada, muito mais enérgica, e isso vai fazer com que se empurre esses neurotransmissores para o espaço sináptico. no necesita de ningún estímulo para que se abra. Solo se El abre. sódio. Ah, O sódio vai ingressar, vai fazer com que abra os canais de cálcio, o cálcio ingressa e o cálcio empurra as vacunas para cá. Entonces, sodio es estimulador de calcio. estimulador. O sódio vai dar carga enérgica suficiente para abrir os canais de cálcio. Se esse primeiro início não abre canais de cálcio. Entenderam? Sim? Sim? Hasta onde consegui se ligar? Tá, o senhor falou assim que vai entrar por causa disso aí. Só que até aí já não vai ter acontecido ainda? Não. É porque é assim. Vem, você, Bruno e você. Não está muito, está malo para que pueda passar. Sim. Sin romper as coisas. Por aí. Bruno, vamos parar aí acerca de la puerta. Curiosos são ustedes, né? Está defeituoso esse caso. Aí vai, sonha não sai, ligado? Se alguma neurona está defeituosa, passa isso. E tentamos de novo, né? Fala pra mim que eu posso pegar. Ele só é. Mira na dificuldade que era. Isso, dizendo de novo. Não creio que todo isso será pagado. Era. Não era a mensagem que devia ser, né? Que não apague, pero se mandei apagar a luz. Vai assim de segurar aí. Protege-me, Senhor. Ya, sim. Já não vamos lugar de Deus outras pessoas maus. Necessitam utilizar neuromoduladores urgentemente. Já, primeiro, é porque essa neurona vai abrindo o espaço, vai entrando cálcio e vai despolarizando os elétrons. É como se todo isso complexou na neurona. Primeiro essa parte está positiva, depois essa está e essa vai estar negativa. Essa está e aí se tornou negativa. Então, se a corrente elétrica vai passando até chegar a um lugar onde vai atender os canais de cálcio. E essa corrente elétrica vai permitir que se abra cálcio. Abre cálcio, ingressa e os neurotransmissores são empurrados às vacunas. Agora sim? Sim. Todos entenderam isso? Sim. Já. Chicos, não entender isso significa perder todo o terceiro parcial. Porque aqui, Não vamos perder. já. E sério, eu explico 50 mil vezes da forma mais óbvia do mundo, mas não entender isso é perder parcial. Porque sem isto, não vou entender o que vem. Aqui, aqui e aqui. Depois você falou, fica positivo e negativo. Aí eu percebi. Negativo, positivo, positivo, positivo,
los canales de calcio. Si no me va llegando la parte positiva, nunca va a abrir ese canal de calcio, ¿entiendes? Porque es como si su polo de energía estuviera en la parte interna de la neurona, ¿entendió? ¿Para qué entra el calcio? Para hacer con que las vacuolas sean empurradas hacia la membrana sináptica. ¿Ahora sí? Entonces, para decir, el sodio sería la cadena de información. Mientras ella va recurriendo, va pasando, va dejando todo positivo, y lo que pasa no es que se quede negativo, pero puede ser ahí inerte. Sí, algo así. Es como si fuera acá. Entra, me va pasando una mensaje. Hasta llegar al canal de calcio. Hasta llegar, es lo mismo la ola que usted dice así. La función principal sería llegar hasta el canal de calcio para que salga el neurotransmisor para hacer la comunicación. La pregunta es, la bolsita de neurotransmisores, ¿son todas ahí o Sí. cada célula tiene una? Cada célula tiene unas o otros neurotransmisores diferentes. Hay neuronas que tienen mayor dopamina, hay neuronas que tienen mayor GABA, hay otras que tienen adrenalina, depende de qué lugar, qué zona del sistema Depende de la zona, ¿no? Depende de la zona. Sí, Sí. Cada neurona, cada área del cerebro tiene una o otro tipo de neurotransmisores. Por ejemplo, a la parte periférica me juega principalmente adrenalina y noradrenalina, ¿cierto? En el sistema nervioso central hay la dopamina, hay la noradrenalina, entonces dependiendo de la área del lugar, tiene más uno o más otro. Serotonina. Exatamente, ¿entendieron? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien está perdido todavía? Ahí, ¿entendieron? Ahora, una vez que esses neurotransmissores, digamos que para quedar más claro, lo voy a llamar de neurotransmisor triángulo. ¿Ya? ¿Bien? Que el calcio ingresó y eso va a ser empurrado para acá. Aquí, el triángulo hace pinocitose y libera en la hendidura sináptica. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Para que el neurotransmisor funcione, necesita un neuroreceptor. A tiene que encontrarse con A para hacer tal respuesta. Entonces acá yo tengo receptores para ese neurotransmisor. ¿Entendieron? Sí. Ahora el secreto, puro lugar. Esses azules que ustedes ven são neurotransmissores de sodio. Esse rojito são canais, de sodio. E esse rojo é canal de calcio, de cloro. Por exemplo, ¿está bien? Solo para especificar. ¿Entendieron? Sí. Bien. Esto se une acá y al unirse lo que hace es dar energía para que abra canales de sodio. Y el sodio ingresa y todo eso empieza en la segunda neurona. ¿Entendieron? ¿Consiguen entender eso? Sí. Y así una información se va propagando a la otra, una información se va propagando para la otra. Una neurona me manda recado para la otra, entonces ese proceso pasa. Otra neurona me manda para la otra, ese proceso pasa. ¿Entendieron? Entonces, ahí entra los fármacos en cuestión de inhibir. O excitar esa comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero dar un fármaco para inhibir la comunicación del fármaco, del neurotransmisor con su neuroreceptor, ¿qué tipo de fármaco puedo dar? Quero evitar la unión. ¿Qué tipo de fármaco? Quero evitar la unión del neurotransmisor con su neuroreceptor. ¿Qué fármaco puedo dar? Inhibidor. Outro nome.
Perfeito. Antagonismo ou bloqueador. Por exemplo, aqui abaixo tenho o beta-bloqueante. O que faz? Ele bloqueia o nódulo sinusal, assim que a adrenalina, que é um neurotransmissor, não se conecta com os receptores beta do coração. Em eclâmpsia, ele pode dar um alfa-bloqueante nitrocentral, como por exemplo, alfa-nitidopa. Evita com que a adrenalina se conecte com os receptores alfa e nitrocentral. Me entenderam? Sim? Tá fácil, não? Então, se ele pode dar um bloqueante ou um antagonista. As duas palavras poderiam haver sido utilizadas. Existe um nome que se chama esterasa. Asa é enzima e toda vez que vier a palavra esterasa é algo que vai destruir, que vai romper, que vai destruir certa coisa. Como por exemplo, existe um grupo de fármacos que são acetilcolina e esterasa. O que é asa? E qual é a função da acetilcolina? Se conecta com seus neuroreceptores e produz uma contração muscular. Então, se ao dar, por exemplo, um fármaco que é acetilcolina e esterasa, o que estou fazendo é destruindo essa acetilcolina para que não se ocupe com os receptores. Entenderam? Então, ele pode, primeiro, bloquear a união do neurotransmissor com o receptor. Segundo, ele pode destruir o neurotransmissor. Ele pode destruir o neurotransmissor. Dos mecanismos para evitar. Quem me veio perguntar? Entonces, por ejemplo, aquí serían adrenérgicas, serían las que son para cuando está faltando ese neurotransmisor y las bloqueantes para cuando está haciendo una Exceso. É exatamente isso. ¿Ya? Por exemplo, ¿te acuerdas quando falei da pseudoefedrina? ¿Se acuerdan? Descongestionante? Pseudo de falsa efedrina. Efedrina é adrenalina. Então, se o fármaco pseudoefedrina, que usamos como descongestionante nasal, ele imita, ele simula uma adrenalina. Ele se conecta com os receptores de adrenalina e produz vasoconstrição da mucosa. Diminui a congestão nasal. Entendeu? Yeah? Então, se para evitar que um fármaco pudesse ser feito, ele poderia bloquear a segundo agonismo. Ele poderia destruir esse neurotransmissor, nunca destruir o neuroreceptor, por si acaso, ele destruiria o neurotransmissor antes de que se conecte. Outra coisa que poderia ser era evitar a liberação. Pode evitar que isso não seja liberado nunca. Vale 5 pontos para o pajarito que me explique um fármaco que evita a liberação de neurotransmissores e como. 6 pontos. A liberação do neurotransmissor. Le dije que pode destruir, pode bloquear sua ocupação, mas agora por 6 pontos um fármaco que evita a liberação. 5, 4. Ai. Só se for depende, não? Pero no para evitar nifedipina. 6 pontos na basura. Por esse motivo, nifedipina lo usamos para evitar a contração cardíaca, le usamos para evitar a vasoconstrição, le usamos em contratura de músculo liso, por exemplo, bloqueia, pode usar em outras situações, evitando que o cálcio cresça. Todo depende de quê? Da dose que eu estou dando. Entenderam? Doutora, ele só vai bloquear a saída, ele não vai destruir. Não destruir. O que se refere bloquear a saída? Se eu bloqueio
esto, el calcio no ingresa. Si el calcio no ingresa, las vacunas no vienen. Si las vacunas no vienen, el neurotransmisor no se queda ahí. ¿Entendieron? Hay otro. Entonces, primero, para evitar que una neurona sea excitada, le puedo bloquear su receptor, le puedo dar una esterasa, le puedo destruir el neurotransmisor, le puedo evitar la liberación del neurotransmisor. Por ejemplo, hay otro fármaco, ya hablamos sobre eso acá, el tramador, por si acaso. ¿Ya? El tramador es su mayor representante de ese efecto. ¿Ya? O otra cosa que puede haber, hacer es abrir esos canales, que son canales de cloro. Al abrir los canales de cloro, entra mayor carga negativa en mi neurona. Y en vez de ela estar así, ela estaría acá. Necesitaba mucho mayor estímulo para desacordarlo. ¿Entendieron? ¿Sí? Bien. ¿Entendieron más o menos 4 mecanismos para hacer que tu célula no sea excitada? ¿Y cómo puede hacer que una célula sea excitada? Entonces, se le puede inhibir su excitación, su comunicación. ¿Cómo lo puedo activar? ¿Se acuerdan cuando le hablaba de agonistas? Ya, por ejemplo, un fármaco que hace efecto parecido, que también ocupa esse receptor, um primo de segundo grado, por exemplo. E existem fármacos que são miméticos. Toda vez que vê algo mimético, significa idêntico, parecido. Entenderam? Imitador, em outras palavras. Ok? Tá bem? Se o paciente tenha Parkinson, o que é Parkinson? Degenerativa. E que é o que está faltando em Parkinson? Dopamina. Então, o que le doy para o tratamento? ¿Qué es depresión? Un estado de ánimo, bla, bla, bla. ¿Qué le falta? ¿Qué le doy? Serotonina. ¿Me entendieron? Tengo exame súper difícil mañana. Quiero estudiar toda la noche. ¿Qué tomo? Vergüenza en la cara. Algunas personas deciden tomar un fármaco que se llama Ritalina. Muy bien. ¿Qué hace la Ritalina? La Ritalina, una vez que ese neurotransmisor, atención a esto, chicos, una vez que ese neurotransmisor se conecta acá con su neuroreceptor, ya no lo necesitas más. Entonces, ese neurotransmisor sale de aquí y regresa para dentro de las vacuolas. Entonces, hay una recaptación y esas vacuolas vuelven a su lugar normal. ¿Entendieron? La Ritalina lo que hace es evitar esto. Que vuelva. Evita la recaptación de dopamina en el sistema nervioso central. Significa que la otra neurona va a estar constantemente excitada. Entonces, usted te para a leer 50.000 palabras en un minuto, lo lee todo lo que sea de ese libro y dice, pucha, ahora sí mi cabeza está funcionando a full. Acaba el efecto de la Ritalina. Chao, acaba. ¿Por qué? Porque no tuviste melatonina ni serotonina para guardar las informaciones. Oi, doutor. Ela foi desenhada como pacientes que têm TDAH. Por quê? Porque há uma dificuldade, TDAH, há uma dificuldade da concentração. ¿Por qué? Porque la dopamina viene y es muy débil para unirse con los receptores de dopamina para mantenerte en alerta. Entonces cualquier cosa te hace perder el foco. Entonces se creó un fármaco para ese tipo de paciente. Y algunos sinvergüenza lo que hacen es tomar el fármaco sin indicaciones. Lo que vas a hacer, por ejemplo, en ese caso de las personas con TDAH, ellos necesitan, porque no tienen cantidad suficiente de neurotransmisores para conectarse. Entonces tiene que hacer lo que se quiere el más tiempo posible, ¿beleza? Si una persona que no tenga TDAH tome, ¿va a funcionar? Va a funcionar. Solo que sale el efecto, no guardaste nada. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue dejar hiperestimular tu fármaco, tu cerebro. Es como si fuera una máquina. Si todos tienen licuadora em casa, não? Bien, essa de 50 pesos que compramos em Ramada.
agarrar água, poder dentro de tu licuadora e ligar, só com água. Passa 5 minutos, vai aprender fogo essa guarda. Passa 10 minutos, dependendo da marca, vai aprender fogo. Ou seja, não tem capacidade de trabalhar 100% constante. Isso é o que está haciendo em tu cerebro. Ele está haciendo, sem necessidade, trabalhar 24 horas sem parar 1 minuto, em constante alerta. E ali que se apaga. Entendeu? Doutor, Oi. ¿qué pasa entonces con café? ¿Lo mismo? El café, la misma situación, algo similar ocurre. La diferencia es que el café, ele não atua em los receptores de dopamina. Eles atuam em outro grupo de receptores e eles estão relacionados com GABA, com outra linha, com outra coisa. Em vez de deixar tua neurona mais negativa, te ela vai deixar mais excitada. Já? Outra dúvida mais? Sumam por 5 minutos. Passei, abre uma diária.